Você já ouviu alguém dizer uma frase aparentemente simples e depois sentir um peso estranho no coração? A Bíblia fala de um pecado tão sério que o próprio Jesus afirmou que ele não tem perdão. Não é um erro comum. Não é uma queda momentânea. É algo que pode endurecer a consciência, apagar a sensibilidade espiritual e levar a um fim silencioso, distante de Deus, mesmo dentro da religião. Vamos juntos entender o que realmente significa blasfemar contra o Espírito Santo, porque muitos fazem isso sem perceber, e quais são as consequências espirituais que a maioria só descobre quando já é tarde demais. Existe um pecado que Deus nunca perdoará, um pecado que sela seu destino para sempre, sem volta, sem esperança, sem salvação. Hoje você vai descobrir o que é blasfemar contra o Espírito Santo e o fim trágico de quem comete este erro irreversível. Quantos de vocês já sentiram aquele aperto no coração ao ler sobre o pecado imperdoável? Quantos já se perguntaram se cruzaram uma linha sem volta? A palavra de Deus não nos deixa em trevas sobre este assunto. Em Marcos capítulo 3, versículo 29, o próprio Senhor Jesus Cristo declara com seriedade: "Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas será réu de pecado eterno." Percebam a gravidade destas palavras. Nunca terá perdão. Jamais. Eternamente separado da graça divina. Charles Spurgeon, aquele grande pregador que Deus levantou para proclamar verdades eternas, costumava dizer que este é o pecado mais solene mencionado nas Escrituras. Ele ensinava que não devemos temer este pecado de forma paranoica, mas compreendê-lo com sabedoria espiritual. E hoje, seguindo essa sabedoria, vamos desvendar esta verdade que muitos evitam, mas que precisamos enfrentar com coragem e fé. Vejam, meus queridos, o contexto em que Jesus pronunciou estas palavras era de extrema importância. Os fariseus, homens religiosos, estudiosos das Escrituras, estavam diante de milagres inegáveis. Eles viam demônios sendo expulsos, cegos enxergando, paralíticos andando. A evidência do poder de Deus estava diante de seus olhos. Mas o que fizeram? Atribuíram deliberadamente a obra do Espírito Santo a Belzebu, o príncipe dos demônios. Compreendam o que está acontecendo aqui. Não era ignorância, não era dúvida sincera. Era rejeição consciente, intencional e persistente da verdade que o Espírito Santo estava revelando através das obras de Cristo. Eles conheciam as profecias, conheciam os sinais messiânicos, sabiam que aquilo era divino, mas escolheram deliberadamente chamar o bem de mal e a luz de trevas. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é um momento de fraqueza, não é uma palavra dita no calor da raiva, não é uma dúvida passageira ou um questionamento honesto, é a rejeição total, final e irreversível da obra do Espírito que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É quando alguém endurece tanto o coração que não há mais espaço para o arrependimento. Pensem comigo. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. Ele é quem nos atrai para Cristo. Ele é quem regenera nosso coração morto. Quando alguém blasfema contra ele, está rejeitando o único meio pelo qual pode receber perdão. É como alguém que está se afogando e recusa a corda que pode salvá-lo, não apenas uma vez, mas repetidamente, até que não tenha mais forças e afunde nas profundezas. Em Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6, encontramos palavras igualmente solenes, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e recaíram sejam outra vez renovados para arrependimento. Impossível ser renovado para arrependimento. Que declaração terrível e definitiva! A primeira consequência trágica desta blasfêmia é a perda irreversível da oportunidade de salvação. Não é que Deus se recuse a perdoar por vingança ou crueldade. Deus é amor, e sua misericórdia é infinita. Mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo atinge um estado de endurecimento tal que se torna incapaz de arrependimento genuíno. O coração petrifica completamente. Imaginem um solo que foi regado repetidas vezes, mas que ao invés de produzir fruto, produziu apenas espinhos. Hebreus capítulo 6, versículo 8,
Nos diz que tal terra está próxima da maldição e seu fim é ser queimada. Assim, é o coração que rejeita continuamente a obra do Espírito. Chega um momento em que Deus o entrega à sua própria escolha e a consequência é eterna. Queridos, se você está preocupado se cometeu este pecado, isso mesmo já é evidência de que não cometeu. Aquele que blasfemou verdadeiramente contra o Espírito Santo não tem mais capacidade de sentir convicção. Não se preocupa, não se inquieta, está totalmente endurecido. O fato de você estar assistindo este vídeo, de seu coração estar sensível, de você buscar compreender as coisas de Deus, demonstra que o Espírito Santo ainda trabalha em você. Se você deseja aprofundar sua intimidade com Deus e fortalecer sua vida espiritual, separamos um material especial que pode transformar sua jornada. No link fixado no primeiro comentário, você encontrará nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus, um guia prático que tem ajudado milhares de pessoas a reavivar sua comunhão com o Senhor. Vale muito a pena conferir. E se esta mensagem está tocando seu coração, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que edificarão sua fé e trarão luz para sua caminhada espiritual. Sua jornada com Deus merece ser alimentada com verdades profundas. A segunda consequência devastadora de quem blasfema contra o Espírito Santo é viver uma vida de total escuridão espiritual. Quando alguém rejeita de forma absoluta a luz do Espírito, não existe mais iluminação divina em seu caminho. É como cegar-se voluntariamente e depois caminhar num desfiladeiro sem fundo. Cada passo é rumo à destruição, mas a pessoa não tem mais capacidade de enxergar o perigo. Jesus disse em João capítulo 3, versículo 19, "E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más." Percebam que não é a ausência da luz que condena, mas a escolha deliberada pelas trevas mesmo quando a luz está presente. O blasfemador escolhe as trevas com plena consciência, e Deus respeita essa escolha terrível. Quando o Espírito Santo é blasfemado, a pessoa perde completamente a sensibilidade espiritual. É como se os ouvidos fossem tapados com cera derretida, que endurece, e nunca mais pode ser removida. A voz suave do Espírito, que antes ainda ecoava em sussurros no coração, silencia-se por completo. E então vem o silêncio mais assustador que um ser humano pode experimentar, o silêncio de Deus. Provérbios capítulo 1, versículos 24 a 26, nos apresenta um quadro aterrorizante. "Mas porque clamei e recusastes, estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Antes, rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa perdição e zombarei quando vos vier o vosso temor." Que declaração solene! Chega um momento em que Deus para de chamar. Pensem na situação do faraó no Egito. As Escrituras nos dizem que após várias pragas, Faraó endureceu seu coração. Mas depois de certo ponto, foi Deus quem endureceu o coração dele. Romanos capítulo 9, versículo 18, confirma: "Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer." Quando alguém persiste em rejeitar a graça, Deus eventualmente confirma essa escolha. A escuridão espiritual não é apenas a ausência de luz, é a presença de trevas densas, palpáveis, sufocantes. É viver sem paz, sem propósito eterno, sem esperança verdadeira. A pessoa pode até aparentar felicidade externa, pode acumular riquezas, pode ter sucesso segundo os padrões mundanos, mas interiormente há um vazio que nada pode preencher porque Deus se retirou. Isaías capítulo 59, versículo 2 nos ensina: "Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça." A blasfêmia contra o Espírito é a iniquidade suprema que cria uma separação permanente e intransponível. Não há ponte que possa reconectar aquele que deliberadamente destruiu todos os caminhos de volta. Observem também que esta escuridão não afeta apenas a dimensão espiritual. Ela contamina toda a existência da pessoa. Seus relacionamentos tornam-se superficiais e vazios. Suas escolhas são governadas apenas por desejos carnais e egoístas. Não há mais bússola moral divina para orientar.
É como um navio sem leme em alto mar durante uma tempestade. A terceira consequência terrível é a impossibilidade de arrependimento genuíno. Não estamos falando de remorso. Até Judas sentiu remorso depois de trair Jesus. Ele devolveu as 30 moedas de prata. Mas remorso não é arrependimento. O arrependimento verdadeiro é obra do Espírito Santo no coração humano. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 declara: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Aquele que blasfemou contra o Espírito perdeu a capacidade de experimentar essa tristeza, segundo Deus. Pode sentir culpa psicológica, pode ter medo das consequências, pode até tentar mudar comportamentos externos. Mas o arrependimento que quebra o coração, que leva a pessoa aos pés da cruz, que produz transformação genuína, esse não é mais possível porque o agente divino que o produz foi rejeitado de forma final. Pensem em Esaú, que vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas. Hebreus capítulo 12, versículo 17 nos conta: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Com lágrimas buscou, mas não encontrou arrependimento verdadeiro. Há lágrimas que não mudam nada porque vêm tarde demais. Esta impossibilidade de arrependimento é talvez a mais cruel das consequências, porque mantém a pessoa em um estado perpétuo de morte espiritual, sem possibilidade de ressurreição. É como estar enterrado vivo em um caixão do qual não há escape. A consciência pode ainda funcionar, sabendo que algo está terrivelmente errado, mas sem poder fazer absolutamente nada para mudar a situação. Amós, capítulo 8, versículos 11 e 12, profetizam sobre uma fome ainda pior que a fome física. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Imaginem buscar desesperadamente e não encontrar. A quarta consequência aterradora de blasfemar contra o Espírito Santo é o tormento da consciência sem alívio. Existe algo mais angustiante do que carregar o peso da culpa sem ter para onde correr? O blasfemador vive em um estado de condenação interna permanente, sem o consolo da graça, sem a esperança do perdão, sem a paz que vem do arrependimento aceito por Deus. A consciência foi criada por Deus para ser uma bússola moral que nos direciona de volta para Ele quando nos desviamos. Romanos, capítulo 2, versículo 15, nos diz que a lei está escrita nos corações e a consciência dá testemunho dela. Mas quando alguém blasfema contra o Espírito, a consciência torna-se um instrumento de tortura perpétua, acusando sem cessar, condenando sem possibilidade de absolvição. Imaginem carregar uma pedra gigantesca nas costas a cada dia, sabendo que nunca poderá colocá-la no chão. Cada pensamento sobre Deus traz acusação. Cada lembrança de oportunidades desperdiçadas traz angústia. Cada encontro com verdades espirituais traz condenação renovada. E não há válvula de escape, porque a única porta de saída, que é o Espírito Santo, foi deliberadamente trancada do lado de dentro. Em Marcos capítulo 9, versículo 44, Jesus fala sobre o inferno como lugar onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Muitos interpretam este bicho como a própria consciência que roe eternamente, lembrando a pessoa de suas escolhas irreversíveis. É um tormento que não tem fim, porque sua fonte é inesgotável, a própria memória do que foi rejeitado. A pessoa que blasfemou pode tentar silenciar a consciência através de vícios, prazeres, distrações constantes, mas nada funciona verdadeiramente. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. Quanto mais tenta escapar do tormento interno, mais profundamente afunda nele. Não há terapia humana, não há filosofia, não há religiosidade externa que possa trazer paz genuína. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, fala sobre aqueles que têm cauterizada a sua própria consciência. Cauterizar significa queimar até que não haja mais sensibilidade. Mas aqui está o paradoxo cruel. A consciência está cauterizada
para a convicção que leva ao arrependimento, mas permanece sensível à condenação que leva ao desespero. Sente a dor, mas não pode encontrar a cura. A quinta consequência é a certeza da condenação eterna. Não é uma possibilidade distante. Não é um risco que pode ser evitado. É uma sentença já pronunciada, uma destinação já selada. João, capítulo 3, versículo 18, é cristalino. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Já está condenado. Tempo presente. Realidade atual. Para o blasfemador, não há mais esperança de mudança de destino eterno. Apocalipse capítulo 22, versículo 11 proclama: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Chega um momento em que o estado da pessoa é fixado permanentemente. A porta da arca se fecha, o tempo de graça termina, a sentença é definitiva. Pensem na parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25. 5 eram prudentes e 5 insensatas. Quando o noivo chegou, as insensatas estavam fora buscando azeite. E quando voltaram e bateram na porta, ouviram as palavras mais terríveis que um ser humano pode ouvir: não vos conheço. A porta estava fechada. Não havia mais entrada. A oportunidade havia passado para sempre. A certeza da condenação eterna não é apenas sobre o futuro. Ela contamina o presente. É viver cada dia sabendo que não há saída, que não há redenção possível, que o fim é certo e terrível. É como um condenado à morte que não tem advogado, não tem apelação, não tem esperança de indulto. A sentença foi dada e será cumprida inexoravelmente. Mateus, capítulo 25, versículo 46, descreve o destino final. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Tormento eterno, não temporário, não com possibilidade de fim, eterno, para sempre, sem alívio, sem pausa, sem esperança de mudança. Esta é a realidade que aguarda aquele que blasfemou contra o Espírito Santo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9, declaram: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Eterna perdição, separação permanente de tudo que é bom, santo e divino. A sexta consequência é a influência destrutiva sobre outros. Aquele que blasfemou não apenas se condena, mas torna-se instrumento de condenação para aqueles ao seu redor. Mateus capítulo 23, versículo 15, registra Jesus repreendendo os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Percebam a gravidade disso. O blasfemador não apenas rejeita a salvação para si mesmo, mas ativamente trabalha para afastar outros da verdade. Ele se torna um agente de trevas, espalhando dúvidas, plantando incredulidade, ridicularizando a fé genuína, torcendo as Escrituras, apresentando falsas doutrinas. É como um veneno que contamina tudo o que toca. A influência destrutiva não se limita apenas ao ensino falso. Ela permeia os relacionamentos, as conversas casuais, os exemplos de vida. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 17 e 18, nos adverte: e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns, como gangrena que se espalha e destrói tecido saudável. Pensem no impacto que uma pessoa pode ter sobre sua família. Um pai que blasfemou contra o Espírito pode criar filhos que nunca conhecerão a verdadeira fé. Uma mãe endurecida pode afastar seus filhos do caminho da salvação. Um líder religioso que cometeu este pecado pode levar congregações inteiras ao engano. A destruição se multiplica geração após geração. Jesus advertiu severamente sobre isso em Mateus, capítulo 18, versículo 6.
Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Melhor morrer afogado do que causar a ruína espiritual de outros. Que declaração poderosa sobre a responsabilidade que temos uns com os outros. A sétima consequência é viver sem o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, listam o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando o Espírito é blasfemado, este fruto não pode existir. Em seu lugar crescem os espinhos das obras da carne. Imaginem uma vida sem amor genuíno, sem aquele amor ágape que se doa sem esperar retorno, sem a capacidade de amar como Cristo amou. O que resta é apenas egoísmo disfarçado de afeto, manipulação travestida de cuidado, interesse próprio mascarado de generosidade. É uma existência vazia das virtudes mais fundamentais que tornam a vida verdadeiramente humana. Sem gozo verdadeiro, a pessoa pode experimentar prazeres momentâneos, mas nunca aquela alegria profunda que independe das circunstâncias. A alegria que vem do Espírito é uma fonte interior que jorra constantemente. Sem ela, a vida torna-se uma busca desesperada por felicidade em fontes que sempre secam. É beber água salgada tentando saciar a sede. Sem paz, o coração vive em constante turbulência. Filipenses, capítulo 4, versículo 7, fala da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Esta paz que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus é impossível para quem blasfemou contra o Espírito. Em seu lugar, a ansiedade crônica, medo persistente, inquietação que não encontra descanso. Sem longanimidade, bondade e benignidade, os relacionamentos tornam-se campos de batalha. Não há paciência com as falhas alheias, não há disposição para perdoar 70 vezes 7, não há graça estendida aos que tropeçam. O que predomina é julgamento severo, crítica implacável, intolerância cruel. É viver em guerra constante com todos ao redor. Sem fé, mansidão e temperança, a vida espiritual é impossível. Hebreus capítulo 11, versículo 6 é categórico. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus. Como pode alguém que rejeitou completamente o Espírito ter fé verdadeira? Não pode. E sem fé, não há acesso a Deus, não há oração eficaz, não há vida espiritual real. A oitava consequência é a ausência total de esperança. Esperança não é apenas otimismo vago ou pensamento positivo. Esperança bíblica é a certeza fundamentada nas promessas de Deus. Romanos capítulo 15, versículo 13, chama Deus de esperança. Mas para aquele que blasfemou contra o Espírito, não há mais promessas divinas, não há mais futuro com Deus, não há mais nada a esperar senão o juízo. Efésios capítulo 2, versículo 12, descreve aqueles que estão sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não tendo esperança. 3 palavras que resumem uma existência vazia de significado eterno. É como viver em um túnel sem luz no fim, caminhando apenas em direção a trevas mais densas. A esperança é o que nos sustenta nos momentos difíceis. É a âncora da alma, como diz Hebreus capítulo 6, versículo 19. Mas sem ela, cada dificuldade é esmagadora, cada perda é definitiva, cada decepção é insuportável. Não há promessa de que tudo contribui para o bem. Não há certeza de que Deus tem um plano. Não há confiança em um amanhã melhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, declara: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Viva esperança! Mas aquele que blasfemou tem apenas esperança morta, ou melhor, não tem esperança alguma. É uma vida de desespero silencioso, mesmo quando externamente parece estar tudo bem. A nona consequência é enfrentar o juízo final sem advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1 nos conforta: Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas este consolo
não se aplica ao blasfemador. Ele comparecerá diante do tribunal de Deus sem representação, sem defesa, sem ninguém que interceda por ele. Imaginem estar diante do juiz supremo do universo, sabendo que cada pensamento, cada palavra, cada ação será examinada e não ter ninguém que possa falar em seu favor. Jesus, que poderia ser o advogado, é agora o juiz. O Espírito Santo, que poderia interceder, foi blasfemado e rejeitado. Não há mais mediador, não há mais ponte entre o pecador e Deus. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao fim desta mensagem solene e necessária. Meu coração se enche de gratidão por cada um de vocês que permaneceu até aqui, dispostos a enfrentar verdades difíceis com coragem e humildade. Esta não foi uma mensagem fácil, mas foi essencial. Se você sentiu seu coração se apertar durante esta pregação, se o Espírito Santo trouxe convicção, isso é evidência clara de que ele ainda trabalha em você. Abrace essa convicção. Responda a esse chamado. Não endureça seu coração. Hoje é o dia da salvação. Para aprofundar sua intimidade com Deus, não deixe de conferir nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, no link fixado no primeiro comentário. Sua vida espiritual merece esse investimento. Se esta mensagem tocou você, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente abaixo compartilhando como Deus falou ao seu coração. Continue conosco nos próximos vídeos que aparecerão na tela, pois há muito mais verdade para explorarmos juntos. Que o Senhor abençoe abundantemente sua vida. Até breve!